Alguns dias atrás, li um artigo do Dr. Bruce Hindmarsh, onde ele descreve os vários momentos na história onde a humanidade viveu situações de pandemias, epidemias, pestes, que trouxeram muito sofrimento e morte, e a maneira como os cristãos e as igrejas cristãs reagiram a esses momentos. São vários episódios que ele relata, mas eu gostaria de destacar apenas alguns. Um deles aconteceu no século VI, quando Gregório assume a liderança da Igreja de Roma, e quando Roma vivia um dos piores períodos após a queda do Império Romano, com muita fome, muita miséria, muita pobreza, e uma epidemia assola a cidade que dura a vida adulta de Gregório toda. E ele, junto com a comunidade de irmãos, dedicaram-se a cuidar dos enfermos e dos pobres da cidade. E ele dizia que a vida cristã consiste em dar pão ao faminto, ensinar aos ignorantes a palavra da sabedoria, corrigir os errantes e cuidar dos doentes. E assim ele fez, com todos os seus irmãos, cuidando dos doentes, alimentando os famintos, corrigindo os errantes e ajudando os ignorantes a conhecerem a palavra do Senhor. No século XVI, no ano de 1527, uma praga atingiu a Saxônia. A universidade foi fechada, como acontece hoje, e o eleitor da Saxônia ordenou que Martinho Lutero deixasse a cidade, mas ele não deixou. Permaneceu na cidade cuidando dos doentes, transformou a sua casa num hospital, e numa carta que ele escreve, ele faz o seguinte apelo no final dela, dizendo: recomende-nos aos irmãos para que orem por nós, para que possamos suportar bravamente sob a mão do Senhor essa hora. E assim ele fez. Nos séculos 3 e 4, duas grandes epidemias assolaram o mundo, que, segundo os historiadores, foram respectivamente a varíola e o sarampo. E no ano 260, Dionísio, na sua homilia da Páscoa, ele faz um tributo a esses cristãos, dizendo o seguinte: muitos de nossos irmãos cristãos revelaram um amor e uma lealdade sem limites, jamais se poupando e pensando apenas no outro. Sem levar em conta o perigo, encarregaram-se dos doentes, satisfazendo todas as suas necessidades e prestando-lhes assistência em Cristo, e com eles partiram desta vida serenamente felizes. E nesse relato, Dionísio descreve a forma amorosa, corajosa, dedicada com que os cristãos se envolveram nesse momento. E o fundamento para isso está na cruz de Jesus Cristo, na sua paixão, morte e ressurreição. Sabiam que na cruz Jesus Cristo tinha vencido o pecado e na sua ressurreição a morte tinha sido vencida, e isso dava a eles a segurança de se entregarem no cuidado do outro. Que nessa Páscoa possamos meditar e refletir naquilo que Cristo fez por nós, e que ela nos inspire, pela sua morte, pela sua ressurreição, a olhar para o outro. É claro que os tempos são diferentes. Certamente hoje o isolamento é uma maneira como nós contribuímos não propagando, ajudando a não propagar o vírus, mas existem infinitas formas de responder a esse momento com compaixão, com amor, com coragem, para minimizar, aliviar o sofrimento daqueles que são mais vulneráveis, daqueles que estão perdendo seus empregos, vivendo situações extremamente difíceis. Que o Espírito Santo nos dê criatividade, coragem e compaixão, a mesma de Jesus Cristo, e que a cruz de Jesus nos inspire a viver a verdadeira vida da fé nesse momento que nós enfrentamos hoje. Que Deus abençoe a todos e tenham uma Páscoa abençoada.